Tutorial de como costurar o nosso tube top forrado. No vídeo eu estou costurando o nosso tube longo, mas a costura é a mesma do tube top forrado. Aliás, a técnica que vocês vão aprender aqui, vocês conseguem usar em qualquer peça de forro embutido. Então, é muito importante que a gente siga o passo a passo e preste muita atenção. Para fazer o tube forrado, eu vou precisar de 2 folhas de tecido para forro e 2 folhas de tecido para a parte de fora. No vídeo, para facilitar para vocês, estou usando tecidos diferentes, mas vocês podem usar o mesmo tecido para forro e para a parte de fora, só precisam anotar aí. Aqui eu estou usando esse tecido listrado para a parte de fora. Amigas, não sei o nome desse tecido, é um tecido que eu tinha guardado aqui. Ele é bem fininho, ele é transparente, ele estica bastante. E para o forro, estou usando um suplé com uma gramatura maior do que o light que estamos acostumadas a usar. Primeira coisa que a gente vai fazer é costurar uma lateral. A gente vai costurar a frente com frente e o forro com o outro forro, também a parte do tecido frente com frente. Depois de costurada uma lateral de cada, eu vou ajudar vocês a identificar qual parte desta peça é a cintura e qual parte é o busto. A parte da cintura é a menor. Para vocês saberem como fazer isso, vocês dobram e vocês vão verificar que a cintura ela é menor do que a parte do busto. Tem aí bastante diferença. No tube top também acontece isso. A cintura ela é menor que o busto. Então, a parte menor deste retângulo barra triângulo é a nossa cintura. A gente vai abrir, então, o nosso forro, colocar a cintura para baixo e também vamos abrir o nosso tecido de fora e colocar a cintura para baixo junto com a cintura do forro. E também a parte da frente de ambos, deixando a costura para fora, como está no vídeo. E vamos costurar a cintura. Vamos passar uma costura na overlock, eu estou usando a ponto cadeia, mas pode ser overlock, chinesinho, na parte da cintura, unindo o forro com a parte da frente, cuidando para aquela costura do meio bater uma com a outra bonitinho. Lembrando que é legal vocês jogarem uma costura para um lado e a outra costura para o outro, para que ela não fique muito grossa ali naquela parte e fique mais bonitinho. Próximo passo é a gente fazer a costura do elástico do busto, que é embutido. Amigas, agora começamos uma parte crucial nesse tutorial, que é a parte que eu estou vendo que muitas meninas têm errado e a peça não tá ficando do jeito correto. Para costurar o elástico no busto, a gente precisa costurar o elástico no lado correto do tecido, o lado que vai ficar para fora e não no forro, como pode parecer, né? Que vai colocar um elástico embutido na parte do forro. Eu vou usar um elástico com 9 milímetros, vocês podem usar a largura que vocês acharem melhor. Uso a medida de 50 centímetros para fazer o elástico do nosso tube PP. Cortei 50 centímetros do elástico e marquei o meio dele. Desta vez não vou cometer a atrocidade de fazer um pique, né, no elástico, porque da última vez eu fui crucificada. Então, eu coloquei um alfinete. Na hora de costurar, amigas, não tem necessidade, porque o forro no molde que vocês compram já é menor que a parte da frente, mas eu gosto de fazer uma jogadinha aqui para dar um acabamento mais bonito e também porque às vezes eu não corto o forro, tá? Eu corto as 4 partes iguais, então eu dou esse truquezinho para que a parte do forro fique menor e também porque eu acho que fica mais fácil de colocar um elástico. Na hora de colocar ali no overlock, eu deixo o forro um pouquinho para fora da costura. Apenas o forro, meio centímetro, né, de forro para fora já dá certo e ele vai ficar menor que a parte da frente, então o acabamento já fica bom. O meio do elástico, ele vai ficar no meio dessas costuras de união de laterais. Então, você vai costurar o início do elástico para ele dar uma travadinha e vai puxar este meio que a gente marcou até a costura e vai costurar o elástico puxado até o meio dele. Costuramos até o meio do elástico, a gente vai puxar a ponta do elástico para o restante do tecido que ficou, da peça que ficou, e terminar a costura, sim, o elástico ficar distribuído de forma proporcional. Terminamos a etapa do busto, amigas, a gente vai desvirar a peça. Presta atenção que se você achou que estava difícil até aqui, essa é o maior truque de todos, tá? A gente vai desvirar a peça. Por que que na hora que você vai fazer a tua peça aí, que seja no mesmo tecido, você vai precisar marcar qual é o forro? Porque agora aqui que a gente desvirou, a gente vai começar essa costura de fechamento pelo
forro do tecido. Então, a gente vai unir o elástico com o elástico e vocês vão ver que a costura do elástico ela vai ficar para cima, direcionada para a máquina, enquanto a parte que não tem a costura fica direcionada para a gente. Então, a gente vai pegar lá pelo forro, pela metade do forro e começar a costura fechando ali. Lembre-se de unir o elástico com o elástico para ficar bonitinho o acabamento. A gente vai fechar toda ali a peça. Amigas, parece difícil, mas se vocês fazerem, vocês vão ver que não é tão complicado assim. A parte da costura ali da outra união também, vocês arrumam bonitinho e vem fechando. Agora, amigas, vocês não vão fechar a peça por completo. Vocês estão vendo que a gente iniciou a costura ali? A gente vai deixar um espaço de mais ou menos uns 5 centímetros, tá vendo? Uma abertura pra gente desvirar esta peça. É necessário deixar essa abertura. Vocês estão vendo que a abertura ficou no forro deste tube? A gente vai desvirar totalmente o tube e a parte difícil está acabando, amigas. E, amigas, por que a gente teve que costurar o elástico daquela forma, tá? Por que o elástico ele tem que ficar na parte de fora do tecido? Para ele dar esse acabamento onde a costura ali da união das peças, do forro da parte da frente, fica para dentro da peça, porque o elástico ele fica com esse levantadinho, então ele deixa esse acabamento muito bonito. Agora, amigas, o último passo, a gente vai para a máquina reta para a gente finalizar os acabamentos. Volta lá pro forro da peça e agora ali para finalizar, ali, a gente precisa fechar aquela lateralzinha. Vocês começam ali a costura da reta lá no início dessa abertura e passa ali bem rente e colocamos a etiqueta e finalizamos ali aonde ficou a outra abertura para então ficar fechadinho. A gente dá o retrocesso, bonitinho, colocamos a etiqueta, ok? Depois, para dar um acabamento na parte do busto, como esse tecido de fora ele é muito fino, eu percebi que ele ficou meio que virando. Eu até pensei em passar uma costura, travando esse elástico e tudo mais, fica a critério de vocês. Eu não gosto, eu acho que fica feio. Eu só fiz as duas costuras travando a lateral e eu faço essa costura com a frente para cima, para que eu passe exatamente na costura. A costura fique escondida, eu travo nas duas laterais. E é isso, chegamos ao fim deste tutorial. Essa é a nossa blusa sem alça que eu chamo de tube longo. Este tutorial, amigas, serve também para o tube top e para qualquer peça que você vai fazer forrado embutido. Eu uso o tamanho PP do tube longo, ele é bem pequenininho. Eu uso o tamanho 34, então eu sou bem magrinha e ele fica bem justinho no corpo, nas costas, sustenta bastante, tá, amigas? Eu uso sem sutiã, ele não cai, ele fica paradinho ali certinho. E é isso, amigas. Gostaram do tutorial? O que vocês acharam? Difícil, fácil? Me contem nos comentários. Beijos, até o próximo vídeo!